E assim, eis que retornamos aos poucos, né? Vou compartilhar novamente a tela para a gente poder seguir o nosso raciocínio aqui, que nós estamos falando, né? Bom, então, o que acontece? Voltando à questão da capacidade efetiva de serviços, ou, no caso, capacidade de comercialização. Qual é a capacidade de comercialização que eu posso fazer? Quantas unidades do meu produto que eu vendo eu posso estar comercializando? Logicamente, dentro da capacidade de produto, é muito mais fácil, porque a gente tem uma dinâmica que aí a capacidade de serviço ela é vinculada, a gente consegue, quando a gente produz algo, a gente tem uma capacidade mais fácil de poder estar fazendo uma visualização dessa produção em função de vários fatores, né? A gente consegue entender a partir do estoque de matéria-prima, a gente consegue calcular quantas unidades vão ser produzidas por minuto, hora, dia, enfim, turno, entre outras coisas. Então, a indústria, a produção propriamente dita, ela consegue fazer um cálculo de capacidade efetiva muito mais rápido, tá? Que, logicamente, permite fazer um desenho das atividades de vocês, das nossas atividades. Voltando aqui, deixa eu só abrir a tela aqui, que eu já dei um share aqui. Aí agora a gente voltar aqui ao nosso raciocínio, que eu estava compartilhando. Bom, e aí só que existe... Caramba. Só que existe aí uma situação que a gente tem, que quando a gente fala sobre as atividades que a gente tem, a gente destrincha as nossas atividades na execução do projeto. Então, dentro de cada tipo de negócio, a gente vai ter algumas estruturas que são as macroestruturas e a gente, abaixo disso, nós vamos ter outras estruturas menores, que se resumem ou que chegam à menor estrutura dentro do trabalho. Qual é o menor esforço de trabalho que eu tenho dentro dessa atividade? E quanto tempo eu gasto para isso? Isso a gente consegue fazer e desenvolver uma coisa chamada estrutura analítica de projeto. Ou, como vocês, se vocês preferirem ouvirem essa sigla, ou é a EAP ou é a WBS, que é o Work Breakdown Structure. Tá? Só para vocês poderem estar se situando que, na verdade, ou a WBS ou a EAP é a mesma coisa. Tá? Assim como o Project Charter é a mesma coisa do termo de abertura. Tá? Então, vocês virem esses termos aí, vocês já sabem o que significa cada um deles, para vocês poderem estar vendo. Lembrando que a figura de gestão de projetos ela tem uma característica muito americanizada. Então, aliás, americanizada não, é americanizada porque o produto, o conceito surgiu de lá. Então, logicamente, muitas das definições e termos advêm da figura da estrutura americana, tá? Bom, e aí o que acontece? Quando a gente consegue fazer essa diluição das atividades e fazer o cálculo das nossas capacidades, a gente consegue estabelecer o tempo que a gente vai demorar para executar essas atividades, tá? Ou o tempo que a gente demora para poder finalizar um processo de venda, ou o tempo que a gente demora para poder desenvolver um produto, ou o tempo que demora, por exemplo, para empacotar uma cesta básica e, logicamente, também calcular sua capacidade de comercialização dentro do espaço que você tem de estoque, entre outras coisas. O serviço pode ser, qual é a capacidade de serviço que se tem, e surge aí, obviamente, o que a gente chamaria do plano de projeto, que é a atividade que vocês vão estar fazendo pensando dentro do negócio de vocês. Então, por isso que eu falei para vocês, quando a gente começou a falar lá atrás, a gente falou um pouquinho sobre a questão da concepção do projeto e a importância de um bom termo de projeto bem elaborado, porque agora vocês vão ter alguns elementos que vocês vão precisar preencher para poder fazer a execução desse plano de gerenciamento. E, logicamente, isso envolve várias informações, tá? Desde custos, prazos, valores, enfim, agora a gente vai ter que destrinchar um pouco mais esse campo dos saberes na execução do projeto para trazer uma coisa mais consistente, tá? A ideia base todo mundo trouxe, uns com mais amplitude, outros com menos amplitude, mas de uma forma geral, a grande maioria trouxe, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer essa figura de um plano de gerenciamento de projeto. E aí a gente começa a mudar algumas estruturas, né? Então, a gente tem aí vários elementos que têm informação. O plano de gerenciamento vai ter uma identificação, quem é o projeto, os objetivos, o sumário executivo do projeto, do plano, e automaticamente o plano, o primeiro elemento que envolve aqui é justamente o termo de abertura de projeto, porque é nele que você se pauta para poder estabelecer o projeto. Lembrando que o termo de abertura de projeto, ele também tem muita coisa que dita a própria regra contratual estabelecida entre você e o cliente.
Tá? Então, na maioria dos casos, ou em alguns casos, antes do termo de abertura existir, né, às vezes existe um contrato formalizado. Tá? Então, essa figura do contrato que estabelece regras, acordos operacionais previamente estabelecidos para que possam ser executados. Ou, da ordem contrária, a partir da demanda do cliente, você monta um termo de abertura de projeto onde ele avalia e aprova, porque na verdade é ele quem faz, e se estabelece uma regra contratual. Por que isso? Porque o contrato, o termo de abertura de projeto, ele é um elemento para nortear a atividade, não é um instrumento legal que vai formalizar uma relação de trabalho entre uma empresa e outra, ou entre uma pessoa e uma empresa, ou entre uma empresa, entre uma pessoa e uma pessoa. Tá? Então, logicamente que por meio disso e por meio desses elementos, vocês têm um contrato. Ah, mas aí por que eu faço isso? Porque se vocês delimitarem bem o termo de abertura de projeto de vocês, quando vocês fizerem um projeto, vocês vão executar o plano do projeto dentro do que vocês estabeleceram inicialmente no termo, que está vinculado a um contrato que tem uma lógica de execução. Ou seja, vocês estão sendo pagos para executar aquilo. Se o cliente quiser algo mais, pague por isso. Esse é o raciocínio. Tá? Ah, eu quero que você faça, por exemplo, o seu projeto eu vou fazer, vamos pensar aí, vou pegar o exemplo, vou usar como sempre, como a figura da muleta, vamos pegar algum projeto, vamos pegar o da cesta básica. Vamos pegar aleatório aqui. A gente tem aí o de kit festa, tem o de bolo fitness, enfim, dentre todos esses que a gente tem. Pegar o da cesta básica. Cesta básica você vai propor o quê? Um rol de itens. Dentro desses itens, você pode estabelecer como critério, ou como qualidade, como requisito, que tenha marcas específicas, que atenda um determinado, atenda 1, 2, 3, 4, 5, 10 famílias. Então, você pode estabelecer o critério que você vai adotar para poder compor esse produto. O problema, a questão aí, eu vou perguntar logicamente, esse produto que vocês estão estabelecendo, esse desenho que está sendo feito, vocês colocaram isso no termo de abertura de projeto, a quem vocês vão atender, de que forma vai ser atendido, qual é o tipo de serviço, porque a partir dele é o que vocês vão oferecer. Não vai ter nada além daquilo. Eu vou fazer um kit de itens, onde eu vou poder incluir A, B em um item A, depois no item A mais B, e na outra cesta, por exemplo, A mais B mais C. Então, as cestas podem ser um upgrade uma da outra, do básico até o elemento mais superior. Então, vocês podem estabelecer isso. E, logicamente, que no plano de gerenciamento do projeto vai envolver a questão desde os produtos até o que vocês vão estar entregando. Né? A figura do gerenciamento, o cronograma de atividades, como vocês vão ter cronograma financeiro, plano de comunicação desse trabalho. E aí a gente está falando não só de comunicação, basicamente a gente está falando aí de um plano de gerenciamento, inclusive, possivelmente até das ferramentas de comunicação externa, não somente internas, mas existe a necessidade de uma organização de comunicação para a execução do projeto. Tá? Então, internamente, qual é a logística que vai ser feita para que a comunicação flua? Tá? Eu voltei aqui. Cronograma de reuniões para execução do projeto, no caso, falando uma estrutura um pouco maior. Gerenciamento do projeto, o que você vai ter, como você vai fazer um plano de treinamento, acompanhamento dos riscos, administração de contratos, dentre outros elementos. Então, vejamos, e voltando, termo de abertura do projeto, ele é um elemento que vai estar atrelando a própria administração ou o gerenciamento do contrato que vocês vão estar estabelecendo, ou do serviço que vocês estão ofertando. Então, no momento que, independente de qualquer circunstância, mesmo que seja uma estrutura informal, tudo que hoje a gente gera evidência, gera documento, comprovações de que foram feitas as transações. Então, automaticamente, se você vai fazer um produto que você não tenha vamos pensar assim, um contrato, você tem um cupom fiscal? Você pode emitir nota fiscal de prestação de serviço do seu cliente? Enfim, então, a gente tem alguns elementos que balizam essa relação e que reforçam os elementos e a importância de se poder fazer um bom plano de gerenciamento do projeto. Tá? Logicamente que atrelado a isso, aí, falando em projetos maiores, existem tabelas de apoio para poder fazer algum tipo de cálculo, figuras de relatórios ambientais, especialmente quando a gente vai fazer projetos onde a gente tem que fazer o processo de compensação ambiental, e basicamente esses projetos de compensações ambientais, eles são muito grandes, porque eles demandam
uma realocação de recursos naturais de uma área que foi degradada por uma atividade. Tá? Isso é uma obrigatoriedade estabelecida pelo governo dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, entre outros dispositivos legais, que exige que a empresa tenha um relatório de impacto ambiental dentro da execução dos projetos, principalmente que envolva parte de grandes obras de infraestrutura, para que ele possa compensar a destruição daquele meio onde ele fez a destruição para poder aplicar alguma coisa, reativar isso em alguma outra localidade de alguma outra forma. Então, existe essa necessidade. Tá? Eles chamam isso de relatório EIA ou RIMA. Tá? O RIMA eu não me lembro o significado, mas o EIA é o estudo de impacto ambiental. Tá bom? Manuais, memoriais de cálculo, enfim. Quando a gente fala de projetos de arquitetura, engenharia, entre outros, aí existem outras demandas que você vai ampliar dentro da figura do projeto, que vão ser as bases das informações. Mas, basicamente, o que a gente tem aí é um plano que executa e coloca em ordem toda a consecução do projeto que vocês vão estabelecer. Então, a partir do que vocês desenham no termo de projeto, vocês elaboram o plano de execução do próprio projeto. E é aí que a gente vai começar a fazer isso nas próximas aulas. Né? A gente vai discutir isso mais uma aula remota e mais um trabalhinho que a gente vai estar fazendo isso aí ao longo do tempo. Tá certo, gente? Bom, eu basicamente encerrei aqui o conteúdo da aula de hoje. Eu só vou deixar todo mundo falando. E eu queria primeiro, antes de eu liberar o microfone, eu queria só falar uma coisa para vocês. Eu queria ver o feedback de vocês com relação a essa questão desse formato que a gente está trabalhando, se a dinâmica ficou legal, se vocês entenderam, e logicamente agora eu vou abrir espaço para dúvidas, tá? Mas eu preciso entender, ter um feeling de vocês com relação a esse desenho aí, do formato que eu fiz, se a didática ficou legal, enfim. Agora eu precisaria do feedback de novo. Vamos lá? Está todo mundo liberado para falar agora. Vamos lá. Oi. Ai, professor, achei meio complicadinho, mas vamos lá, né? Professor, oi. A televisão aí, cara. Depois eu vou perguntar. Liga a televisão. Muita informação. O Jornal Nacional tá aí. Gente, alguém desliga a televisão aí, por favor. Alguém desliga a televisão para poder manter o microfone de todo mundo. Muito obrigado. Agora vamos lá. Podemos falar. Pode terminar, Juliana. Não, eu falei que, tipo assim, eu achei um pouco complicado, assim. Oi? Ela tá picotando ou é impressão minha? Tá cortando. Tá cortando. Ju, você cortou, fala. Tá cortando? Agora eu tô ouvindo. Fala. Pode falar, Everson. Não, aquilo, isso é completar o que você falou, realmente. Professor, que eu achei um pouco complicado, para falar a verdade. É isso que eu, professor. Eu fiquei bem perdido, né? Já estava, na verdade, na questão do Rock in Rio, li novamente, li mais cedo, li agora à noite, também não estava entendendo muito bem, agora apareceu um desafio grande disso aí, mas com o senhor, qual que a gente tem para tirar dúvidas ao longo do dia e ao longo do projeto, enfim, qualquer informação que a gente venha colocar nesse projeto, qual vai ser a abertura de dúvidas? Vai ser de arte ou se vai separar um horário para a gente fazer? Perguntar por e-mail, como é que pode ser feito? Bom, então vamos lá. Eu estou organizando uma atividade que eu coloquei, fóruns, tá, dentro da plataforma, que não devem estar habilitados para vocês poderem estar fazendo esses comentários aí, ou de repente algumas dúvidas de vocês. De maneira genérica, o que vocês tiverem de dúvidas, que de repente, por exemplo, minha dúvida pode ser inerente ao colega, a gente já está com esse grupo aberto aí da atividade do dia 23, que basicamente se encerrou com o contexto do que a gente já fez, muitos responderam, a gente pode trocar o nome e deixar isso aí como um espaço aberto para a gente poder estar conversando algumas dúvidas referentes à execução da atividade.
Eu acho que, de repente, ficaria mais dinâmico. Boa ideia. Para todo mundo, para poder estar fazendo isso. Então, já facilita essa questão, Mesmo... pelo menos nesse momento, né? É menos um grupo. Ter um canal que todos pudessem falar contigo. Exato. Direto, sem ter grandes problemas com isso. Para mim, não tem problema nenhum com relação a essas questões. O que pode acontecer é que isso aí pode ficar aberto direto, e aí eu falo, logicamente, na hora que eu conseguir, dependendo da hora, eu não vou conseguir responder, mas na hora que eu tiver disponibilidade, eu vou retornando, porque às vezes eu não consigo parar para responder de imediato. Mas eu tento responder na medida do possível, a tempo e a hora, tá? Vamos lá. Professor, tá ouvindo? Tô. Queria perguntar, esse exercício aí, no caso, ele vai ser através, como é que eu posso dizer, no grupo, que a gente já estava já mesmo, fazendo nosso projeto, ou vai ser individual? Não, vai ser dentro do mesmo trabalho. O parâmetro é o mesmo trabalho do grupo que a gente já começou. Isso. Não vou mudar essa linha, não. Tá? Esse raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Eu não vou mudar absolutamente nada. A gente vai pegar o trabalho que vocês iniciaram, e aí por isso eu falei dessa importância de vocês desenharem uma ideia de um projeto legal, para agora vocês poderem ampliar isso aí, tá? Porque basicamente, gente, volto a dizer, a partir do momento que você tem uma ideia base do que vocês vão fazer, o que vocês não vão fazer, de que forma vocês vão fazer, agora vocês podem desenhar melhor, ampliar essa atividade de uma forma mais específica, tá? Então, acho que isso aí, ao longo do tempo, é logicamente que eu vou deixar esse canal aberto para a gente poder estar fazendo esse debate. E eu acho que o primeiro ponto é essa questão do próprio grupo do WhatsApp. Outra coisa que vai ficar... Pessoal, tem uma dúvida aqui. Tá. Pode falar. Só a questão de como vai ser desenvolvida essa parte aí. Vai ser aos poucos, durante o tempo todo, ou a gente já tem que montar algum prazo, alguma coisa? Ou vai ser durante um período, no caso? Eu coloquei um período dentro da programação, tá, Douglas? Eu estou distribuindo assim. Primeiro, a gente vai fazer uma ideia de uma resenha crítica. Por isso que eu mandei primeiro falando da atividade que vocês viram aqueles videozinhos lá, que ficaram curtinhos. Volto a dizer, a ideia é um briefing de um curso que eles estão vendendo. Então, logicamente, que eles não vão pôr o curso inteiro para poder vender. Mas eu achei legal ouvir os depoimentos, especialmente em alguns momentos, porque a gente vê muito nessa situação dentro da gestão de projetos. Então, logicamente, as intempéries envolvidas dentro da própria concepção da atividade exige que a gente, às vezes, tenha que modificar de alguma forma ou alterar a estrutura do que a gente havia planejado inicialmente, o que é muito comum, tá? Mas é para vocês entenderem um pouquinho dessa questão. Quanto à questão da proposta que eu estou fazendo, é justamente uma execução. Eu vou desenhar, já está desenhado, na verdade, está na plataforma, só que vocês não estão visualizando porque eles estão liberando semana a semana. Tá? A programação parece que toda sexta-feira, segundo o que eu entendi do pessoal do TI, é que eles vão estar liberando as atividades que a gente já foi programando ao longo do tempo. Até o dia 13, eu tenho atividades com vocês que vão mesclar-se entre aulas e encontros com conteúdos, tá? Que é justamente isso que eu estou passando para vocês, somados à questão de uma atividade. A primeira atividade é uma resenha crítica, que aí eu já deixei também uns bisuzinhos aí de como que vocês escrevem uma resenha crítica a respeito daqueles elementos que vocês viram lá na atividade do Rock in Rio. Eu comecei isso antes, eu talvez tenha sido o único professor que tenha iniciado uma atividade anterior à semana de provas, até porque eu queria realmente que quando vocês tivessem acesso à plataforma desse conteúdo, vocês já tivessem visto alguma coisa e passado o olho dentro desse conteúdo. Então, eu quero uma resenha crítica sobre aquilo ali a respeito da percepção de vocês. O material que está em PDF ele também está muito curtinho, mas tem algumas coisas bem legais em termos de informação. Então, acho que é legal, de repente, vocês aproveitarem e comentarem sobre essa percepção da atividade desse material que foi postado aí para vocês. Lembrando que eu vou postar esse material novamente na plataforma, esse PDF, para vocês poderem não perderem, caso aconteça alguma intempérie de trocar celular ou coisas similares, tá? Na segundo momento... Só uma dúvida, só. Essa pode falar. Vai anexar no portal, porque até onde eu tinha visto lá, eles não tinham liberado. Não, então... Isso que eu ia perguntar agora. Então, eles estão liberando atividade semanalmente, porque eu já programei 30 dias de aula. Então, eles estão liberando, por exemplo, hoje eles liberaram a aula para vocês, dessa semana, no caso que a gente não tem aula sexta.
Na sexta-feira, salvo me engano, ou no sábado, eles vão abrir a atividade para a semana. Então, vai estar disponível a plataforma. Não seria toda segunda, não, professor? Eu não sei se... Acredito que seja todo sábado. Eles estão liberando acho que toda segunda. Acho que é toda segunda eles liberam os conteúdos. Então é e tem, acho que até domingo que fecha. Não, os prazos com relação à questão de prazo, gente, vocês vão ver lá na plataforma, vai acontecer muita coisa assim. Na plataforma está lá, eu tenho que postar atividade, está dando 91 dias de prazo para vocês. Quando vocês forem abrir, em alguns casos, tá? Você vai ver lá, está escrito lá, prazo de entrega 91 dias. Obviamente, gente, que eu não dei um prazo de 3 meses no trabalho, tá? Vocês atentem, eles deixaram isso aberto para evitar problemas que, por exemplo, aconteceu um problema de repente o colega não conseguiu entregar dentro da data limite. Então, para não ter problemas com confusão de datas entre proposições de agenda do professor, todo mundo está com a mesma data padrão, limite padrão, tá? E aí, dentro do enunciado das atividades, tem as datas limites de entrega, tá? Mas essa resenha não é para essa semana, no caso? Não, é para a próxima semana com prazo para outra. Beleza. Já está estendido lá o prazo. Já está estabelecido lá o prazo. Tá? Pessoal, então só para reforçar rapidinho, esse material que nós estamos vendo na tela agora só vai ficar disponível a partir da próxima semana. Não, correto? Vai entrar, já era para ter entrado já o PDF. Eu até atualizei aqui. Não, mas ainda não. Mas isso que eu estou vendo na tela, isso que a gente está vendo agora no plano de projeto, só a partir de segunda-feira. Não, isso é da aula de hoje, já vai estar disponível. Daqui a pouquinho. Se não está... Já está disponível? Deixa eu ver. Porque então eu não estou entendendo a questão da plataforma. Parece que é só uma vez por semana que pode disponibilizar material. Não. O meu conteúdo já está disponível. Eu entendi errado. Não. Então, beleza. O material já está disponível já. O material já está disponível. Beleza. Já está, não tá, Douglas? Já está lá o PDF, não tá? Tá. Eu olhei agora, está disponível já. Já está disponível, né? Então, beleza. Então, tá tranquilo. Porque o que acontece, gente? Quando eu montei as aulas, eu já deixei todo o conteúdo pronto. Então, conforme vai entrando as semanas, o material já está disponível. Tá? Então, isso que a gente está discutindo aqui já está pronto para download. Tá? Já está disponível para download aí para vocês. Tá? O que vai acontecer agora é que a gente vai estar fazendo eu vou estar fazendo o trabalho com vocês. Eu vou estar disponibilizando agora os vídeos. Assim que eles baixarem, eles vão automaticamente estar baixados no meu YouTube. E aí o meu link do YouTube, nesse comentário da aula, que, por exemplo, vocês vão estar lá na aula agora do 6º período, eu mostrei para vocês, mas é que o meu outro vídeo ainda não acabou. Mas eu vou salvar aqui a edição do material do 7º período que eu acabei de fazer a aula e vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Só para vocês entenderem. Vou compartilhar a tela aqui do que já está disponível